Mas o que eu mais agradeço a Deus, irmãos, é pela minha vida espiritual. Tenho presenciado muitos pregadores, muitos homens de Deus que passam por circunstâncias que pelejam para se levantar, mas não conseguem. E eu louvo a Deus, irmão, porque aos poucos Deus está restaurando a minha vida espiritual, irmão. Sabe, irmãos? Não tem coisa pior, irmão. Você está na casa do Senhor sem gosto. Não tem coisa pior, irmão. Você está na casa de Deus sem prazer. E eu louvo a Deus, irmãos, porque eu estou numa igreja que ora pelos irmãos. E hoje, irmãos, hoje eu me sinto feliz por estar na casa do Senhor. Tenho passado por luta, mas a luta que a gente passa é só para a gente aprender a ter mais confiança no Senhor. Agradeço muito a Deus mesmo por eu estar de pé, porque só Deus sabe a luta que eu passei. Abra sua Bíblia aí, no livro de Números. Livro de Números, capítulo 17. Os irmãos encontraram aí? Números 17. Fique de pé, irmãos, por gentileza. Livro de Números 17. A partir do versículo 1, que diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais. 12 varas escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara, e as porás na tenda da congregação perante o testemunho, e será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, porque murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram em cada um uma vara para cada maioral, uma vara segundo as casas de seus pais, 12 varas. A vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores, e brotara renovo, e deram amêndoas. Você está aqui, irmãos. Deus, te louvo de estar na tua casa. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, esta palavra. Nesta noite, Senhor, venha um canal, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Deus, que o Senhor possa abrir, Senhor, o nosso entendimento, Senhor. Deus,
para que nós possamos, Senhor, glorificar, Senhor, e exaltar o Teu nome. Amém. Sentemos. O povo de Israel viveu seus 400 anos em cativeiro, sendo dominado por Faraó. Deus escolheu Moisés para Deus perguntou para Moisés o que ele tinha nas mãos. Moisés responde que ele tinha uma vara. Deus pede para Moisés jogar a vara. E quando Moisés joga a vara, aquela vara se torna uma serpente. Moisés, ficando assustado, Deus manda que ele toque na cauda da serpente. E aquela serpente volta a ser uma vara. E Deus, continuando falando com Moisés, pede para que ele pegue as suas mãos e coloque debaixo das axilas. E quando Moisés tira as suas mãos das axilas, ele contempla a sua mão leprosa. E Deus novamente pede para Moisés colocar a sua mão debaixo das axilas e a sua mão está curada. E Deus diz assim para Moisés: assim eu serei contigo e tu vai mostrar para eles este sinal que eu te escolhi. E Moisés retornou ao Egito. E Moisés ali falando com o povo de Deus que estava em cativo, aquele povo que estavam duvidosos, que foi Deus que tinha escolhido ele. E Moisés mostra para o povo de Deus que realmente foi Deus que escolheu Moisés. Aí lá, irmãos, começa a peleja para Moisés tentar tirar aquele povo que estavam sendo escravizados. E Moisés, irmãos, ele vai lá e mostra os sinais que Deus tinha dado a ele. E lá o adversário pega lá e chama os seus feiticeiros e fazem a mesma coisa. E Moisés ainda na peleja, depois de tantos sinais que Deus tinha mostrado para ele, a palavra de Deus disse que cada vez que Faraó ia libertar o povo, Deus ia lá e mostrava, endurecia o coração de Faraó. Mas teve uma coisa, irmãos, que o adversário não pôde fazer: é voltar da vida ao filho de Faraó. E depois desse acidente, irmão, Faraó libera o povo. E Deus falando com ele e diz: eles não vão sair daqui de mãos limpas, não. Eles saíram com ouro, prata e bronze, gado, ovelha e outras coisas mais. E o povo, irmãos, está ali caminhando para o deserto. Atravessaram o mar. E depois da travessia do mar, depois de alguns anos de caminhada, Deus prepara Moisés para que venha ser construída a arca. E Deus vai lá e dá as medidas para que aquela arca venha a ser feita. E aquela arca sendo
feita, o povo começa a adorar ao Senhor. E havia uma tenda que guardava aquela arca. Mas Deus tinha escolhido uma pessoa para cuidar da arca. E ali, irmãos, começam as murmurações do povo. Por que que Deus escolheu Arão e não eu? E Moisés vai lá na tenda conversar com Deus. E Moisés batendo um papo com Deus. E Deus falando com Moisés, pede para que Moisés vá na casa das 12 lá. Cada príncipe, cada líder que coloca o nome nas varas. E Deus vai mostrar quem realmente Ele escolheu. E Deus, irmãos, vai lá e pede para Moisés escrever o nome das varas. Cada vara tinha um nome. E a vara de Arão estava na vara de Levi, que segundo as escrituras foram unidas. Eu quero te dizer uma coisa, meu filho. Deus te escolheu. E se você estar aqui hoje, é porque você, antes de saber, Deus já tinha te escolhido. Muitas vezes, irmãos, quando a pessoa é escolhida por Deus, ele tem uma intimidade com Deus. Veja só, irmãos, Davi, antes de saber que ele tinha sido escolhido para ser o futuro rei de Israel, veja só o que Davi fazia. Quando Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai, ele ficava escrevendo poesias em adoração ao Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, meu filho, que aquele que é escolhido por Deus, mesmo sem ele saber, ele tem uma intimidade com Deus, assim como Davi tinha uma intimidade com Deus. Este é o primeiro passo daquele que é escolhido por Deus para fazer a sua obra. Quem não quer, irmão? Quem não queria não ter o privilégio de entrar na presença de Deus? Quem não queria, irmãos, ter o privilégio de todo dia limpar a arca? Quem não queria ter aquele privilégio, irmão, de sentir a presença de Deus? Mas naquela época, irmãos, Deus havia escolhido Arão e começa uma grande murmuração diante da congregação do Senhor. E Deus vai lá e mostra diante daqueles murmuradores que Deus havia escolhido Arão para que viesse cuidar da arca do Senhor. Aleluia. Segundo passo, irmão, para o escolhido, ele passa a ser dependente de Deus. Ele depende de Deus para sobreviver. Assim como Elias,
Elias, que Deus tinha escolhido para ser um profeta de Deus. Elias, que tinha o Espírito de Deus. Elias, que andava com a presença de Deus dia após dia. Veja só, irmão, numa situação muito difícil para Elias. Elias, num certo dia, ele estava fugindo do rei Acabe, que a sua esposa tinha dado decreto para que viessem tirar a vida de Elias. E segundo a história, Elias começa a fugir diante do rei, e ele começa a caminhar pelo deserto, e ele correndo, ele chega numa situação, meu querido, que ele acha que por ali acabou, que não há mais jeito. E segundo a história, meu querido, Elias estava padecendo de pão e de água. A situação foi tão grande que ele chegou ao ponto de desmaiar no meio do sol quente. Talvez até o adversário, ele podia até estar falando lá: é agora que eu acabei com a vida dele. Não tem ninguém no deserto para socorrer. Olha só o profeta padecendo de água e de pão. Ele vai morrer de sede e por falta de alimento. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite, meu querido. Você que foi escolhido por Deus, você que está atravessando o deserto, tu pode até chegar ao ponto de querer desmaiar, faltar o alimento, faltar a água, mas eu quero te dizer nesta noite que o meu Deus, Ele tem o poder de enviar o anjo só para te alimentar, só para tu saber que é Deus em Israel. Glórias a ti. Talvez que você está no deserto, você possa até indagar, não tem mais condições. Ah, Senhor, até quando, Deus, eu vou esperar pela minha bênção, Senhor? Deus, tu disse que ia salvar o meu esposo, Deus. Eu estou esperando, Senhor, há 10 anos, há 5 anos. Oh, Deus, cadê as portas que o Senhor disse que ia abrir? Eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Pode até as portas estar fechadas, mas o pão e a água não faltam na tua casa. Aleluia. Veja só, meu querido. Havia uma viúva na época de Elias, que ela tinha perdido o seu esposo, que ela estava passando por uma prova grande de alimento, em que ela abre a sua boca, só tem esse restinho de alimento, e nós depois vamos padecer. Deus vai lá e envia o profeta. Um certo dia, irmãos, eu estava passando por uma prova. E depois que eu tive essa experiência pela prova que eu passei, eu aprendi que Deus prova a gente na prova. Como assim, irmão? Na época eu estava desempregado. Eu estava com uma certa quantia
de dinheiro na carteira. E Deus toca no meu coração para ir ao mercado, comprar uma cesta e deixar na casa de fulano. E eu começou, irmãos, aquela dúvida dentro de mim: Senhor, eu só tenho esse valor X, Senhor. E Deus dizia no meu coração que ia me abençoar se eu fizesse isso. Aí vinha a dúvida, irmão: Senhor, será que é de Deus? Será que eu faço, Senhor, ou não? Aí fica o adversário falando: olha, não faz isso não, que vai faltar dentro da tua casa. Olha, tu está tirando da boca da tua família. E eu sei, irmãos, que depois de tanta luta, depois de tanta prova, acabei fazendo o que Deus tinha mandado eu fazer. Fui lá e fiz. Mas não faltou o alimento. Deus me recompensou, irmão. Mais ainda, irmão. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Eu não sei qual é a luta que tu está passando. Eu não sei qual é a situação que tu passa. Mas uma coisa eu te digo: que você é um escolhido do Senhor. Pode até os murmuradores se levantar para querer te criticar. Pode até pessoas se levantar para dizer isso e isso sobre a tua vida. Mas eu quero te dizer, você pode estar passando por esse deserto, você pode estar passando por essa luta, mas o meu Deus não vai deixar faltar o pão e a água dentro da tua casa. Você pode levar para o lado espiritual o pão que estava dentro da casa daquela viúva. Representa a palavra de Deus. Muitas vezes, meu querido, a palavra de Deus, ela está dentro da sua casa, e o Senhor manda tu ir lá e ler, meditar na palavra, que Ele quer falar contigo. E muitas vezes tu fica indagando: Senhor, envia um profeta na minha casa. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido, que o maior profeta é a palavra de Deus. Quando nós abrimos a nossa palavra e quando nós começamos a meditar, nós começamos a se alimentar. Eu quero te dizer, meu querido, se alimente do pouquinho de pão que está dentro da tua casa. Aleluia! Glória a Deus! Glórias a ti! Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes, irmãos, a gente tem passado por luta e a gente indaga ao Senhor e diz: Senhor, não dá mais. Quantas vezes, irmãos, a gente está sem força para meditar na palavra e o Espírito Santo vai lá e conversa com a gente e diz assim: filho, abre a minha palavra. E muitas vezes, irmãos, parece que a mão pesa
Você pode dar uma glória a Deus, irmão. O Espírito Santo, Ele passeia no meio de nós. Eu estava ontem lá no Sítio dos Novos, irmãos. E eu estava falando lá para a igreja. Olha, igreja, na hora que nós estivermos orando, não abra os seus olhos para nada, porque o Espírito Santo, Ele vai passear no meio de nós, irmão, para a glória de Deus, irmão. Eu vi aquele povo novo na fé, irmão, sentindo a presença de Deus, adorando e exaltando o nome do Senhor. E Ele está aqui no meio de nós. Não há nada, irmão. Não há nada que possa impedir das promessas de Deus acontecer na tua vida. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Você pode até um certo dia, quando você estava aí no mundão, para uma experiência. Eu era jovem, nasci no Evangelho. Mas só, irmão, que o jovem que nasce na igreja, quando chega uma fase adolescente para jovem, ele quer conhecer coisas do mundo. E um certo dia, irmãos, me afastei um pouco do Evangelho. Aí comecei, irmãos, a fazer coisas que desagradavam a Deus. Você acredita, irmãos, que Deus usava até os adversários, irmão, para dizer assim: pois é, o que tu faz aqui no meio da gente? Tu não leva jeito para isso. Tu tá aí todo de preto, mas tu tem cara de crente. Poxa, irmãos, eu dizia, eu não sou mais crente. E o adversário, toda a vida, quando eu saía, irmão, nem diz o linguajar, saía para as baladas, passar a noite fora. E estava lá, Deus sempre usando o adversário. Isso daqui não dá para ti. Volta para a igreja. E depois de um tempo, irmão, retornei para a igreja. Depois que eu retornei, irmão, estou aqui de pé. E daqui, irmãos, eu não quero sair mais. Sabe o que é isso, meu querido? Você pode estar até onde você for. Até o adversário Deus usa. Só para falar contigo. Só para tu saber que é Deus que está na tua vida. São 8 horas. Há uns anos atrás eu gostava de pegar uma hora e meia, mas aprendi a obedecer. Fique de pé, gentileza. Duas jovens, aprenda isso. Estavam duas jovens fazendo feitiçaria. E ela queria que o demônio incorporasse um deles. Aí o demônio incorporou no corpo deles. Aí o demônio, irmãos, começou a falar com eles. Aí eles ficam altamente apavorados. Aí um daqueles grupos de jovens que estavam, um deles eram cristãos, conhecedores da palavra. Aí a jovem, para expelir o demônio, a jovem pega e começa a ler a passagem, começa a ler o Salmo 91, começa a meditar na palavra de Deus. Aí sabe o que o adversário diz? Tu está pensando que se tu não tiver fé, não faz efeito nenhum. Tu falando só de boca, e o diabo começou a caçoar daquela jovem.
Aí aquela jovem, irmão, começou a se humilhar na presença de Deus. Deus, me dá fé, Senhor, me dá fé. Faz eu acreditar em Ti, Senhor. Aí aquela jovem, irmão, se encheu de fé. E ela disse assim: olha, demônio das trevas, eu te repreendo no nome de Jesus, porque a palavra de Deus, ela diz que é este nome que está acima de todos os nomes. E eu quero te dizer uma coisa, meu querido: tenha fé, acredite na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que é a nossa fé que move montanhas. A palavra também de Deus diz que nós tivemos uma fé pequena, do tamanho de um grão. Ela pode muito em seus efeitos. E se você não tem fé, peça a Ele que Ele te dá fé. Queria cantar aqui esse hino, irmãos, antes de orar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Dos santos, a fumaça me esconde, só meus olhos te vê. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, que só tua graça me basta. Em tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me presença é o meu prazer. Deus, somente a tua graça basta nas nossas vidas. Deus, nós somos tão falhos, Senhor. Mas que o Senhor possa passear no meio de nós através do teu Espírito Santo. O que nós queremos, Senhor, oh Deus, é fazer o melhor para Ti, Deus. Oh Deus, faz com que a Tua graça venha estar nas nossas vidas. Porque se a Tua graça, Senhor, estiver na minha vida, Senhor, eu quero profetizar, Senhor, cura, libertação, Pai. Oh Deus, porque se a Tua graça está na minha vida, Senhor, o Senhor vai me dar um livramento de morte. Porque se a Tua graça estiver na minha vida, Senhor, o Senhor nos dá um livramento de saúde. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que o adversário, Senhor, ele anda ao nosso derredor, Senhor, para querer nos tragar, Senhor. Faz, Senhor, a Tua graça está no meio de nós. Ah, Deus, tem misericórdia de nós. Bade kalamana inderai, Rabade kalai shire kalamanai, Rabade kai shire manahai, Rabade kalai shire
Kalamanahai. Rabainde Kandarai Shere Kalamanahai. Aonde estão os meus adoradores? 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 Porque se tu me adorares, porque se tu me adorares, eu vou te dar livramento. Porque se tu me adorar, eu te dou livramento. Que se tu pudesse contemplar a peleja que o adversário tem se levantado contra a tua vida, que se tu pudesse contemplar os livramentos que eu tenho dado para contigo, se tu pudesse contemplar as promessas que eu tenho na tua vida, tu estaria adorando ao Senhor. Karabaxe kalamana, karabaxe kalamana indekandai, abadekai xere kalamana indekandara. Ah, Senhor, visita, Senhor, neste momento, Senhor. Deus, nós intercedemos, ó Pai, pelo aquele homem, Senhor, que esteve, Senhor, nesta enfermidade. Tu tem o poder, Senhor, para sarar aquelas feridas, Senhor. Tu tem o poder, Senhor, para restaurar aquela saúde, Pai. Ah, Senhor, porque a tua palavra diz, Deus, que o teu nome está acima de todos os nomes, ó Pai. Nós já queremos profetizar, Senhor, a saúde, Pai, sobre a vida daquele homem, Pai. Oh Deus, nós já queremos decretar, Senhor, que aquele AVC, Pai, ele veio bater em retirada em nome de Jesus. Não há, Senhor, enfermidade alguma, Senhor, que possa ser, Senhor, maior do que o teu nome, Pai. Ah, Senhor, nós já queremos profetizar, Senhor, a cura daquele homem, Pai. Oh, Deus, para que o teu nome, Senhor, ele venha a ser glorificado, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai. A tua graça, Senhor, ela estar aqui. Que a tua graça, Pai, possa visitar aquele homem, Pai, que está com esta enfermidade, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai. Faz o teu nome, Senhor, ser maior do que aquela enfermidade, Deus. Deus, tem misericórdia, Pai. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que ele tem falado, Senhor. Palavras que têm desagradado a Ti, Senhor. Tem misericórdia daquela vida, Senhor. Envia um anjo, Senhor, lá onde ele está, Senhor. Faz com que a Tua palavra, Senhor, venha penetrar no coração dele, Pai. Faz com que ele venha se render aos Teus pés, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço, é o que eu te louvo, Pai. Que a igreja dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Amém.